Mais conhecido como CCI, a ferramenta Commodity Channel Index é um oscilador que pode ser utilizado de 3 formas em suas operações. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então vem comigo. E aí, tudo bom? Meu nome é Sérgio Júnior. Hoje eu vou falar sobre a ferramenta CCI, como você pode utilizar ela em suas operações e também vou passar alguns exemplos práticos de estratégias utilizando esse indicador. Mas antes de começar, já peço que você deixe um like no vídeo e se você é novo por aqui, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, beleza? Então vamos ali para a tela do computador para começarmos essa aula. Bom, então vamos dar início aqui. Primeiro vamos inserir o indicador da ferramenta no gráfico, aqui no ativo. Eu estou utilizando a plataforma MetaTrader 5. Existem dois caminhos. O primeiro é vir aqui em inserir, indicadores, vem no grupo aqui de osciladores, Commodity Channel Index, né? Abreviação aí CCI. Então, só clicar aqui e vai abrir a ferramenta para você inserir no gráfico. Um outro caminho, uma outra opção é você vir aqui em exibir, navegador, vem aqui em indicadores, osciladores e está aqui o indicador Commodity Channel Index. Só clicar, segura, arrasta, pressionado, arrasta, solta aqui no gráfico. Aqui é a configuração padrão que vem no indicador, você pode alterar a cor, período, os níveis é menos 100 e 100, também como padrão, você pode adicionar novos níveis se você quiser, mas eu vou utilizar aqui a configuração padrão da ferramenta. A única coisa que eu vou mudar é a espessura da linha para ficar mais visível aí no vídeo. Então eu vou deixar uma linha mais grossa aqui para ficar bem visível no vídeo. Então só dá um OK. Tá aqui a ferramenta, então é dessa forma que insere. Por aqui eu acho mais fácil porque se você tiver mais ativos, você vai alterando os ativos e é só ir arrastando a ferramenta. Pega a ferramenta aqui e joga no ativo. Aqui você tem que ficar indo toda vez esse mesmo processo. Então aqui na lista do navegador fica mais fácil. Então é dessa forma que insere a ferramenta na plataforma MetaTrader 5. Como a gente pode utilizar a ferramenta nas operações, na hora que está analisando o preço de qualquer ativo, de qualquer mercado financeiro, tá? Ele foi desenvolvido a princípio, a pessoa que inventou esse indicador, a princípio era para usar em commodity, mas ele pode ser usado em forex, em mini índice, mini dólar, índice de outros países, ações de empresas, tanto do Brasil quanto de outros países. Enfim, ele funciona em qualquer mercado financeiro, desde que seja aí um ativo que tenha volatilidade e liquidez. Então podemos usar em qualquer ativo. As 3 formas. Primeiro, ele serve para identificar regiões de sobrecompra ou sobrevenda. O que seria isso? Quando o mercado está muito esticado, por exemplo, numa sobrecompra, quando o mercado está numa tendência de alta ou num movimento de alta e ele subiu demais, ele está sobrecomprado e provavelmente deve fazer ou uma correção ou até mesmo uma reversão de tendência. Então serve para as duas coisas. E quando está sobrevendido é o oposto. Quando o mercado caiu muito, ele provavelmente deve aí fazer uma correção ou até mesmo uma reversão da tendência. A segunda forma de utilizar é para divergência de preço, tá? Vou explicar mais em detalhes, mas é quando o mercado, o preço ele está fazendo um movimento e a ferramenta também está fazendo esse mesmo movimento. Mas quando o preço e a ferramenta, o indicador, ele diverge, eles não fazem o mesmo movimento, acontece ali uma divergência que pode indicar uma reversão ou uma correção do movimento. Também vou explicar em mais detalhes. E a terceira forma de utilizar é como um filtro de entrada em operações. Vamos supor aí que você tenha uma estratégia aí já pronta, definida, você pode utilizar essa ferramenta como uma filtragem. Sua estratégia apontou ali uma oportunidade de compra ou de venda, você pode adicionar o CCI para filtrar se você realmente deve ou não entrar naquela operação. Uma filtragem ali para você tentar pegar, selecionar as melhores opções, as melhores oportunidades. E mesmo que você não tenha uma estratégia já pronta, definida para utilizar o CCI, eu vou mostrar mais para o final, depois de eu explicar as 3 opções aqui, as 3 formas, eu vou mostrar alguns exemplos práticos de operações utilizando algumas estratégias. Então você pode seguir essa estratégia se você não tiver nenhuma estratégia ainda. Então vamos dar início aqui pelo primeiro item, regiões de sobrecompra e sobrevenda. Um exemplo aqui, quando o mercado está em um movimento de sobrecompra, como eu falei no início, existem 2 níveis na ferramenta, na verdade 3, né? O 0, que é a linha central, é o 0. Aqui em cima tem a 100, o nível 100, e embaixo o nível menos 100. Então são esses 3 níveis, 0 no meio, 100 em cima, menos 100 embaixo.
Quando o mercado ele passa bastante do nível de 100, que nem aqui nesse caso, aqui é o nível de 100, a ferramenta subiu e foi bem além do 100. Então aqui falamos que o mercado ele está sobrecomprado, está muito alto e provavelmente ele deve fazer uma correção ou cair. E sobrevenda é a mesma coisa, só que é o oposto, quando o mercado está muito abaixo aqui do nível de menos 100, como por exemplo nesse caso aqui, a tendência é que o mercado faça uma correção ou até mesmo uma reversão de tendência. Aqui um exemplo então de sobrecompra, o mercado subiu muito além do 100 nessa região e depois disso o mercado caiu bastante. Então um exemplo aqui de sobrecompra. Uma outra observação, pessoal, eu vou passar por exemplos utilizando ativos de mercados variáveis para mostrar, como eu falei no início, que funciona em qualquer mercado, em qualquer ativo. Aqui esse exemplo de sobrecompra foi no EURUSD, mercado de Forex. Já o sobrevenda eu coloquei como exemplo aqui o índice Bovespa. Então o mercado ele caiu muito além aqui da região do nível de menos 100, nessa região aqui, e depois desse movimento ele fez aí uma reversão de tendência, ele vinha caindo e depois disparou para cima. Essa forma aí de sobrecompra e sobrevenda, depois eu vou mostrar exemplos num contexto de operação. Aqui é só mostrando a funcionalidade da ferramenta. A segunda opção é para utilizar para procurar, identificar a divergência de preço. Aqui o ouro, o mercado aí de commodities, o ouro, é quando a divergência acontece quando, por exemplo, o gráfico faz aí um movimento de alta, uma correção, um movimento de alta e uma correção e deixa um topo acima do topo anterior. E no CCI ele faz um movimento oposto, ele faz um movimento de alta, deixa um topo, correção, movimento de alta e correção, e no CCI ele deixa um topo abaixo do topo anterior. Então houve aqui uma divergência. No preço, no movimento do gráfico, ele deixou um topo acima do topo anterior, só que no CCI deixou um topo abaixo do topo anterior. Então isso é uma divergência de baixa, e a de alta é o oposto, é quando acontece no fundo, indicando um possível movimento de alta. Então aqui temos dois exemplos, o mercado ele deixou um fundo aqui, corrigiu, e deixou um fundo aqui um pouco abaixo do fundo anterior e subiu. Na ferramenta ele deixou um fundo aqui e depois ele deixou um fundo acima, tanto esse do fundo anterior, esse também acima do fundo anterior. Então ele foi fazendo fundos ascendentes, enquanto no gráfico ele fez fundos descendentes. Então teve aí uma divergência. Aqui o fundo ficou abaixo do anterior e aqui o fundo ficou acima. E aqui foi o oposto, o mercado deixou um fundo, subiu, e deixou um fundo acima desse fundo anterior e subiu. Aqui o mercado fez o oposto, ele deixou um fundo e subiu, e depois ele deixou um fundo abaixo do anterior aqui e subiu. Então ele indicou aqui tanto que o mercado estava sobrevendido, que já havia caído muito e provavelmente faria uma correção ou até mesmo uma reversão de tendência, e também deu uma divergência de alta, ele ficou abaixo do fundo anterior, enquanto aqui o fundo ficou acima. Então teve uma divergência, e isso indica também, além da sobrecompra e sobrevenda, a divergência indica aí uma correção ou uma possível mudança aí de tendência. Aqui no EURUSD, divergência de baixa, então quando acontece no topo do movimento, então deixou um topo aqui, e o segundo topo ficou acima do topo anterior. Já na ferramenta, o segundo topo ficou abaixo do topo anterior, formando aí uma divergência, indicando que provavelmente o mercado faria uma correção de movimento, pelo menos uma correção, ou até mesmo, como eu já falei, uma reversão. E foi justamente o que ele fez. Ele ficou um tempo aqui lateralizado e depois despencou e veio buscar a região aqui de suporte. E aqui é a mesma coisa, deixou um topo alto, aqui o segundo topo ficou abaixo do topo anterior e aqui o segundo topo acima do topo anterior. Então houve aí essa divergência de movimento, indicando aí um possível movimento de baixa, foi justamente o que ele fez logo em seguida. Então aqui uma divergência de baixa. E a terceira forma de utilizar o CCI é para filtrar entrada de operações. Como a gente vai fazer isso? Vou mostrar aqui um exemplo. Numa tendência de alta, quando o mercado tiver com uma tendência definida de alta, procurar oportunidades de compra quando o CCI faz aí o cruzamento de baixo para cima do nível zero, do nível central aqui da ferramenta. Então o mercado veio, caiu, ficou aqui sobrevendido, começou a voltar, cruzou a região aqui do zero, do nível zero, nessa região aqui, dando uma oportunidade de compra numa tendência de alta. Aqui novamente o mercado corrigiu, ficou sobrevendido e quando subiu fez o cruzamento do nível zero, deu uma oportunidade de compra e o mercado subiu.
Aqui é a mesma coisa, não chegou a cair tanto, chegou aqui no nível de menos 100, não chegou a ficar tão sobrevendido como nos dois exemplos anteriores, porém quando cruzou aqui o nível 0, quando chegou no nível 0, deu uma oportunidade de compra, mais ou menos nessa região, e o mercado subiu. E para venda, aqui usando o Nasdaq, índice americano, para venda eu peguei o K100, que é o índice, esqueci de escrever aqui no canto, mas é o índice de Londres, das empresas aí do Reino Unido. Aqui numa tendência de baixa definida, também o mercado subiu, ficou sobre comprado, quando caiu no nível central, no nível 0, deu uma oportunidade de venda. Aqui também, mesma coisa, o CCI subiu, quando caiu, passou o 0, oportunidade de venda. Aqui também, oportunidade de venda, e aqui também, oportunidade de venda. Então, para filtrar as operações, a gente vai utilizar o CCI quando ele fizer esse cruzamento do nível 0, de baixo para cima para operações de compra numa tendência de alta, de cima para baixo para operações de venda numa tendência de baixa. E agora vou mostrar na prática alguns exemplos de oportunidades utilizando uma estratégia. O CCI ele é bem importante, ele ajuda nessas três formas aí de analisar o mercado, mas sozinho, somente com ele, não é possível você fazer boas operações. Na verdade, nenhum indicador no mundo, se você utilizar ele unicamente, só um indicador sem fazer mais nada, não tem como ganhar dinheiro. Não é só porque o mercado passou aqui o nível de 100, está sobre comprado, eu vou sair vendendo. De novo, sobre comprado, vou sair vendendo. Aqui sobre vendido, vou sair comprando. Não, o mercado não funciona assim. Você tem que utilizar alguma estratégia em conjunto com a ferramenta para você aumentar o seu nível de acerto. E é o que eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Nos exemplos aqui, o que eu vou mostrar é a forma que eu opero no meu dia a dia, as formas aí, o que eu utilizo para operar no meu dia a dia. Primeiro, eu uso bastante identificar a tendência através de média móvel e linhas de tendência. Então você vai ali com essas ferramentas, a média móvel e a linha de tendência, você vai localizar você vai identificar mais fácil qual é a tendência atual do mercado. Se está numa tendência de alta, se está numa tendência de baixa, ou se está sem tendência ou tendência lateralizada. Tem gente que fala sem tendência e tem trader que fala tendência lateralizada. Então quando não é alta, não é baixa, pode ser aí uma tendência lateralizada. Identificar regiões de suporte e resistência horizontal, com linhas horizontais, retas, assim no gráfico, para localizar regiões de suporte e resistência, ou dinâmico, quando não é reta, ou através de uma linha de tendência, ou através, uma LTA, por exemplo, uma linha de tendência de alta, ou uma LTB, uma linha de tendência de baixa, ou através da própria média móvel, também vou explicar em mais detalhes. Quando a média móvel numa tendência de alta ela serve como suporte, ou numa tendência de baixa a média móvel trabalha acima do preço e serve como resistência. Vou mostrar em detalhes também. Leitura de candle é bem importante também, você fazer a leitura do candle para identificar o que o mercado está fazendo naquele momento, principalmente em regiões importantes como de suporte e resistência, vou mostrar exemplos. Padrões gráficos também é uma forma aí de você identificar qual o possível movimento, antecipar o próximo movimento, claro, impossível acertar 100% das vezes, mas através dos padrões gráficos você consegue ter um nível de acerto maior. Tá? Então eu vou mostrar também exemplos disso e também a velha e conhecida ferramenta Fibonacci, que eu gosto de utilizar também nas minhas operações para identificar regiões de suporte e resistência também. Então vou mostrar alguns exemplos aqui de operações na prática, utilizando essas formas de analisar o mercado, de operar o mercado em conjunto com o CCI. Então vamos lá. Primeiro aqui, índice Bovespa. O mercado, a princípio, ele fez um movimento de alta. Deixa eu falar da média móvel. A média móvel que eu utilizo, que eu gosto de utilizar para identificar a tendência e como região de suporte e resistência dinâmico, é uma média móvel simples de 60 períodos. Não tem segredo. Uma média normal, simples, de 60 períodos aplicada em close, no fechamento da vela. Para inserir aqui na plataforma, você vem aqui na lista de indicadores, ela está no conjunto aqui de tendência. Move Average, então é a média móvel, Move Average, só arrastar aqui e colocar 60 períodos, a cor que você quiser, a espessura da linha, enfim. Então é dessa forma que insere na plataforma MetaTrader 5. Então aqui o mercado ele fez, vamos lá, ele fez um movimento, ele fez esse fundo, fez um movimento de alta, uma correção, um fundo
acima do fundo anterior, começou a trabalhar acima da média móvel, que me indica a tendência, começou a trabalhar acima. Nessa correção ele veio testar a média móvel, chegou a passar um pouco, não tem problema. Toda forma de analisar o mercado com linhas de tendência, média móvel, suporte e resistência horizontal, nunca é um ponto exato, tem que ser exatamente na linha. Não, às vezes é um pouco acima, às vezes é na linha e às vezes é um pouco abaixo. É uma região, a linha serve para mostrar uma região onde o preço pode testar. Tá? Então aqui ele passou um pouco, é aceitável esse tanto, ele não pode passar, por exemplo, que nem aqui, ó, que caiu, ficou muito distante da linha, então aqui já não é aceitável, mas aqui e aqui é, porque ele passou da linha, mas passou pouco, né? Não passou muito, então ele fez um movimento de alta, uma correção, veio testar a média móvel, começou a trabalhar acima da média móvel e subiu novamente, continuou trabalhando acima da média móvel, indicando uma tendência de alta, o início de uma tendência de alta. Vamos pegar esses dois fundos, esse primeiro e o segundo fundo, e traçar uma linha de tendência, uma LTA, pegando esses dois fundos como referência. Então, beleza, temos aqui uma LTA que serve como um suporte dinâmico. Vamos aguardar o teste dessa linha pela terceira vez. Aqui foi a primeira, aqui foi a segunda, vamos aguardar um teste pela terceira vez. E foi justamente o que o mercado fez em seguida. Ele subiu e veio testar a linha de tendência como suporte. Bateu aqui, fez uma vela de rejeição, na verdade duas velas de rejeição e uma de indecisão, então são velas que quando acontecem em regiões de suporte e resistência indica que provavelmente o mercado vai bater e voltar, e foi justamente o que aconteceu aqui. Então temos aí a leitura de vela confirmando essa oportunidade de compra. Temos no CCI aqui um fundo e o segundo fundo abaixo do fundo anterior, enquanto no gráfico ele fez um fundo e o segundo fundo acima do fundo anterior. Então temos uma divergência. Temos também o mercado, o CCI trabalhando abaixo do menos 100, então está sobrevendido. Então temos aí várias indicações. Tendência de alta indicada pela média móvel, LTA mostrando que aqui é uma região de suporte dinâmico e também a média móvel serve para isso. Tem aqui a divergência do CCI e também mostrando que o mercado está sobrevendido, que provavelmente ele vai fazer uma correção ou a continuação desse movimento, dessa tendência de alta. E um outro ponto é que se pegarmos aqui o último movimento de alta, puxar um Fibo aqui do fundo ao topo, um Fibonacci, região de 5061.8, que é a região que eu gosto de utilizar, 61.8 é o número mais conhecido e principal aí da ferramenta Fibonacci, mas além do 61.8 eu gosto de utilizar a região de 50% para formar justamente aí uma zona, uma região entre 50 e 61.8, que é uma região de suporte no caso quando o mercado está em tendência de alta, ou uma região de resistência quando o mercado está numa tendência de baixa, é onde eu vou procurar venda na tendência de baixa e onde eu vou procurar compra na tendência de alta. Então temos aqui confluência de fatores, várias formas de analisar o mercado apontando para a mesma direção. Então o mercado bateu aqui, só falta a filtragem daquele terceiro ponto, do terceiro item do CCI para filtrar a operação, que é o cruzamento do nível zero, de baixo para cima. Aí o mercado, então, depois de fazer a divergência e ficar sobrevendido, começou a subir, chegou aqui no nível zero, na região aqui do zero, e deu, então, a oportunidade de compra mais ou menos aqui. Após testar todas essas regiões de suporte que eu comentei, fazer a divergência, sobrevendido, vela de rejeição, região de 50 milhões de fibra. Então, vê que tem uma somatória de vários fatores que apontam para a mesma direção. Isso dá muita força na entrada e a probabilidade de acerto da operação passa a ser bem alta. Uma entrada de compra mais ou menos aqui nessa região, stop abaixo aqui da mínima do último movimento, do último fundo, um pouco abaixo, daria aí uns 230 pontos de stop, risco e retorno pode ser 1 para 1, para ser mais conservador, mais fácil de pegar o alvo, então se eu vou colocar aqui uns 230, 240 de stop, por uns 230, 240 também de alvo. E o mercado subiu muito mais, subiu aqui 700, até mais do que o dobro o mercado subiu. E é interessante que aqui, ó, o mercado ele veio fazer um novo teste após subir, então aqui foi o primeiro ponto, o segundo na LTA e o terceiro. E veio pela quarta vez testar a linha de tendência de alta, só que agora
ele não deu indicações, esses sinais. O mercado chegou aqui, bateu e fez o rompimento. E o cruzamento no nível 0 foi um pouco mais para frente, quando o mercado já havia feito o rompimento da LTA e já estava trabalhando abaixo da LTA e também da média móvel. Então a média móvel estava acima do preço, então já não tem mais aqui uma indicação de compra, porque o mercado provavelmente aqui está dando indicações de que vai reverter ou pelo menos fazer uma correção maior de todo esse movimento de alta. Então aqui já não é um sinal de entrada de compra. Áudio USD, mercado de Forex, aqui também mercado em tendência de alta, movimento parecido, o mercado fez um movimento de alta, uma correção, começou a trabalhar acima, ele vinha trabalhando abaixo da média móvel e conseguiu romper ela, começou a trabalhar acima. Esse fundo ficou exatamente em cima da média móvel e fez um movimento de alta. A partir daí, a partir desse pivô de alta, pega os dois fundos de referência e puxa uma LTA, uma linha de tendência de alta, pegando os dois fundos como referência. Agora vamos aguardar um terceiro teste nessa linha de tendência de alta, que é onde nós vamos procurar oportunidades de compra, porque é uma região de suporte. E aconteceu aqui, o mercado subiu, fez uma correção, aqui ele não chegou a testar a região aqui tanto da média móvel quanto da linha de tendência, ele fez mais uma pequena correção de alta aqui e enfim veio testar exatamente tanto a média móvel quanto a linha de tendência, que estavam exatamente aí no mesmo ponto. E também tem aqui, como eu falei lá no começo, regiões de suporte e resistência horizontal, né, tanto a dinâmica quanto a horizontal também. Aqui tem uma região horizontal, porque o mercado ele fez esse movimento de alta, deixou esse topo, corrigiu, deixou esse segundo topo e corrigiu. Então ele fez um topo duplo aqui, mostrando uma região de resistência. Então, a gente marca essa região de resistência com uma linha horizontal. E quando o preço consegue romper essa região de resistência, ele veio testar aqui a região de resistência e conseguiu romper, automaticamente essa região que era resistência no passado passa a ser uma região de suporte. Coincide com as regiões de suporte dinâmico da LTA e da média móvel. Então, as três regiões de suporte, a horizontal, média móvel e LTA, se encontram aqui no mesmo ponto. Mais força ainda para essa região de suporte. Então temos três formas de analisar o mercado, indicando que aqui é uma região de suporte. Então isso dá muito mais força do que apenas se tivesse apenas um indicador ou só a média móvel ou só a linha horizontal aqui indicando um suporte. A junção desses três fatores dão muito mais força. No CCI fez uma divergência aqui, fundo acima do fundo anterior, enquanto no gráfico ficou um pouquinho abaixo, até mesmo na mesma região, então já configura aí uma divergência e também o preço trabalhando abaixo, não tão abaixo, mas abaixo do nível de menos 100, da região aqui do nível de menos 100. Então não chegou a trabalhar tanto abaixo quanto aqui e aqui, mas mesmo assim está abaixo, então indica aí que o mercado está sobrevendido. O mercado bateu, começou a subir aqui o CCI, passou aqui na região do nível 0 e foi aí a indicação que precisávamos, mais ou menos aqui, para entrar com uma operação de compra após o mercado corrigir e testar todas essas três regiões de suporte, respeitar, então dando mais força aí para oportunidade de compra. O mercado subiu bem mais do que uma vez aí, como eu falei no ativo anterior, pode usar aí um gerenciamento, um risco de retorno de 1 para 1, aqui arriscaria mais ou menos 80 pontos e o mercado subiu, aqui já deu 80, 120, subiu aí 200, mais do que o dobro também. Então, bem forte esse sinal de entrada. Aí o mercado, logo em seguida, após fazer o movimento de alta, veio testar novamente a LTA, porém não houve o cruzamento aqui no CCI, não houve a confirmação no CCI, por isso que eu falei aí a filtragem, é importante utilizar como filtragem para entrar, porque aqui, tecnicamente, ele deu a oportunidade de compra, porque o mercado ele subiu, corrigiu, bateu na LTA, fez aqui uma vela de rejeição, então deu uma oportunidade de compra aqui. Após bater, testar, respeitar a LTA, começar a subir, deu uma oportunidade de compra, porém não teve a confirmação no nível aqui de zero, no nível 0 do CCI. Aí nessa operação eu não entraria e graças ao CCI não teria tomado aqui um stop loss, justamente por causa que eu respeitei a filtragem. Então é muito importante isso também.
a filtragem para evitar, para selecionar melhor as melhores oportunidades. O SDJPY aqui numa tendência de baixa, mesma coisa, o mercado é o oposto ali da tendência de alta. Aqui o mercado ele vinha trabalhando acima da média móvel até que ele conseguiu romper e começou a trabalhar abaixo. Fez aqui um movimento de queda, bateu na linha, correção, topo abaixo do topo anterior e fez um rompimento forte aí da região da média móvel. Começou a trabalhar abaixo, indicando aí uma reversão da tendência. Pega os dois topos aqui de referência, puxa uma LTB, esse topo e esse topo, uma LTB, e vamos aguardar o mercado para ver se ele corrige e vá testar essa LTB. Foi justamente o que ele fez, caiu, correção, até que ele veio testar a região da LTB, junto com a média móvel que estava passando aqui, passou um pouquinho a média móvel, como eu falei, é aceitável ele passar um pouco, não tem problema, não pode passar muito, como aconteceu aqui, a média móvel aqui, o mercado foi lá em cima, que aqui é um rompimento mesmo da região. Então ele bateu tanto aqui na média móvel quanto na região de resistência da LTB, lateralizou, fez várias velas aqui de rejeição e indecisão, não conseguiu fazer novas máximas, e essa foi a máxima, não conseguiu fazer novas máximas. Aqui é importante aguardar essa lateralização para ver como o mercado vai se comportar, porque pode ser um padrão de continuação de movimento. O que seria isso? O mercado faz um movimento de alta, lateraliza, e depois continua o movimento de alta, quando faz o rompimento, quando começa a fazer novas máximas. Não foi o que aconteceu aqui, ele lateralizou e não conseguiu fazer novas máximas, pelo contrário, ele começou a fazer novas mínimas, ele rompeu aqui, pegar todas essas mínimas aqui, exceto essa que acabou passando, mas todas essas outras aqui, essa vela rompeu todas essas mínimas. E a continuação, o padrão de continuação seria se rompesse todas essas máximas. Mas não fez, respeitou de fato essa região de resistência, começou a cair, o CCI fez aqui o rompimento do nível zero, de cima para baixo, nessa região aqui mais ou menos, logo após ele perder as mínimas, então a entrada seria mais ou menos nessa região, abaixo das mínimas aqui de quanto o mercado esteve lateralizado, junto com a filtragem, a entrada aqui de venda. Um stop acima do topo anterior, aí uns 260, 270 pontos, o mercado caiu 400 pontos, mais do que 1 para 1. Então também aqui uma operação de venda com 1 para 1 de risco-retorno. O mercado caiu, veio testar novamente a LTB, a média móvel, então seria uma região para estar procurando venda, porém o mercado rompeu e não houve aqui o cruzamento. Quando o mercado chegou nessa região, não houve o cruzamento do nível zero. Então não deu sinal, não deu start para fazer uma operação de venda. Um outro exemplo agora no Dow Jones, um outro índice americano. O mercado vinha trabalhando acima da média móvel, até que ele deixou esse topo, fez um movimento de queda, rompeu aqui a média móvel, começou a trabalhar abaixo, fez aqui uma correção, deixou esse topo aqui, usei eles dois como referência para puxar uma LTB, e vamos aguardar o terceiro toque nessa região. Foi justamente o que o mercado fez, queda, correção, queda, veio testar a região tanto da LTB quanto da média móvel, vela de rejeição, Fibonacci aqui também, pegar aí o último movimento de queda desse topo a esse fundo, puxar um Fibo entre 50 e 61, uma região de resistência que coincide com a resistência da LTB, passando na mesma região, e da média móvel também, passando na mesma região. Aqui o mercado ele fez uma divergência, topo, caiu, topo acima do topo anterior, caiu, topo abaixo do topo anterior, então uma divergência de preço no CCI. Aqui também o mercado sobrecomprado, bem acima do nível 100, então subiu bastante, indicando aí que o mercado está sobrecomprado, bem nessas regiões de resistência. E aqui também tem um padrão de continuação de movimento. Lembra que eu comentei agora há pouco daquele padrão de movimento de alta, o mercado lateraliza e continua, faz um padrão de continuação. Esse aqui é um padrão bem parecido, só que ele forma, no caso de um padrão de baixa, de continuação de baixa, ele forma um canalzinho de alta. Esse padrão é conhecido como bandeira, no caso aqui uma bandeira invertida. É o que? Quando o mercado cai, faz uma correção, mas no caso essa correção não é lateral, ela pega aí uma pequena tendência de alta. Nesse caso aqui a gente marca o fundo e o topo, forma aqui um canalzinho de alta, formando uma bandeira invertida, e quando perde o suporte, a tendência é que ele faça aí a continuação de movimento. Então é um padrão de continuação chamado bandeira. Quando o mercado está numa tendência de alta é o oposto, o mercado faz um movimento de alta, para de subir, faz uma correção, e essa correção o mercado faz um canalzinho de baixa, que é marcando a região de resistência, a região de suporte,
Por isso que chama bandeira, porque aqui na tendência de alta aparece mesmo uma bandeira, e quando perde a região de resistência, a tendência é que ele continue o movimento de alta anterior. Então é alta, correção e alta, padrão de continuação. Então ele fez justamente isso. Caiu, parou de cair, fez uma correção, e essa correção formou um canalzinho de alta, uma bandeira invertida, e quando ele perdeu o suporte, ele testou a região de resistência importante aqui, todas essas que eu comentei, fez aqui a divergência sobre mercado sobrecomprado, e quando perdeu o suporte desse canalzinho de alta, dessa bandeira, o mercado rompeu aqui a região 0, o nível 0, que dá mais ou menos aqui, logo após o rompimento, a confirmação, o rompimento dessa LTA pequena, da bandeira aqui de baixa, confirmando que era realmente um padrão de continuação. E o mercado despencou e veio buscar o suporte desse canal de alta aqui. Então deu aí uma boa oportunidade de venda aqui também. A entrada seria mais ou menos aqui. Stop aí de uns 9.000 pontos. O mercado caiu 16, quase aí o dobro. Então dá para pegar risco retorno 1 para 1 tranquilamente, bem tranquilamente mesmo aqui nessa oportunidade. E aqui no GBP/USD, mercado de Forex, quando a tendência é lateralizada ou quando o mercado não tem tendência, né? Como eu passei aqui, quando o mercado está em tendência de alta, em tendência de baixa, vai haver aí casos que o mercado está sem tendência ou lateralizado, que é quando, também utilizando a média móvel, utilizando ela, como vamos identificar que o mercado está sem tendência ou lateralizado? Que é quando o mercado começa a trabalhar acima, logo em seguida ele começa a trabalhar abaixo, e depois ele começa a trabalhar acima, trabalha abaixo e trabalha acima, fica rompendo para cima e para baixo a média móvel a todo momento. Ele não forma ali uma tendência definida, fica lateralizado e a linha fica sambando aí no meio do movimento. O gráfico fica em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Então conseguimos identificar que o mercado está numa tendência lateralizado. Para reforçar isso, vamos usar linhas horizontais de suporte e resistência, pegando as máximas e as mínimas desse movimento. Então peguei aqui essas máximas, puxei essas duas linhas para identificar essa região, essa zona de resistência, e no suporte a mesma coisa, peguei as mínimas aqui, puxa duas linhas horizontais para formar uma região de suporte. Tendo isso já definido, essa região de resistência, região de suporte, vamos esperar o mercado chegar nessas extremidades. Quando chegar na resistência, vamos procurar venda. Quando chegar no suporte, vamos procurar compra. Então o mercado já definido aqui essa região, com essas mínimas e essas mínimas, vamos aguardar aí o mercado chegar. Ele subiu e veio testar essa região pela terceira vez. Veio a primeira aqui, a segunda aqui, pela terceira vez aqui. Quando ele veio pela terceira vez, ele bateu aqui, deixou uma divergência no CCI, deixou esse fundo, o fundo abaixo do anterior, e no gráfico ele deixou esse fundo e um fundo acima do anterior. Então houve aqui uma divergência, houve aqui uma indicação que o mercado estava sobrevendido, né, bem abaixo aqui do nível de menos 100, bateu, parou de fazer novas mínimas, começou a subir e fez o cruzamento aqui do nível 0, deu aí a indicação de entrada após essa vela, essa vela de impulsão mostrando muita força compradora. Essa vela é chamada de engolfo, que é quando uma vela forte engole todas as velas anteriores. Então 1, 2, 3, 4, 5 velas anteriores, essa vela aqui praticamente engoliu. Então mostra força compradora. Então oportunidades de entrada pode ser na vela seguinte, acima da máxima, mais ou menos aqui, entrada de compra, stop aqui, risco retorno de 1 para 1, stop seria aí mais ou menos 310 pontos, o mercado subiu até 620, exatamente aí o dobro. Então, risco retorno de 1 para 1, os 300 seria mais ou menos aqui, veio buscar tranquilamente. Aqui nesse caso pode jogar um pouco mais acima, na região de resistência, um pouco abaixo da região de resistência, daria para pegar aí até um pouco mais, aí uns 400 pontos, é um risco retorno um pouco mais favorável do que 1 para 1. Aí o mercado chegou na região de resistência, esse topo, desse, chegou aqui para testar. Vamos ficar de olho para ver se ele vai respeitar. Fez essa vela extremamente longa aqui de rejeição, mostrou que o mercado ele subiu, tentou romper, só que os vendedores empurraram o preço para baixo. Então ele deixou essa sombra longa
na vela com um corpo pequeno, então mostrou entrada muito forte por parte dos vendedores nessa região. Então, opa, vamos ficar atento, é uma região que realmente é uma região de resistência, que há interesse por parte dos vendedores, provavelmente o preço vai cair. O mercado chegou a cair um pouco, veio testar de novo, outra indicação de que o mercado estava respeitando essa região, ele deixou um topo abaixo do topo anterior, ele não teve nem forças para vir testar o topo anterior, ele parou abaixo e voltou a cair, voltou a corrigir aqui, fazer um movimento de queda. É mais uma indicação de que o mercado perdeu a força, ele não consegue subir, ele não consegue romper essa região de resistência, porque ali há interesse por parte dos vendedores. Veio pela terceira vez, de novo, topo abaixo do anterior, que consequentemente já era abaixo do anterior. Então começou a deixar topos descendentes, mostrando cada vez menos força no movimento de alta. No CCI, o segundo topo acima do topo anterior, enquanto no gráfico o segundo topo ficou abaixo do topo anterior. Então, divergência de preço, mercado sobrecomprado, então indicando aí também que o mercado provavelmente iria cair, até que o mercado fez o cruzamento aqui do CCI no nível 0, então deu uma oportunidade de venda mais ou menos aqui. O stop poderia ser acima do topo anterior, quiser ser mais agressivo, coloca acima desse topo mais alto, mas acima do topo anterior já é o suficiente. E risco retorno aí de 1 para 1, entrada mais ou menos aqui nessa vela. Quer ser mais conservador, coloca aí, espera ele perder essas mínimas, coloca a entrada um pouco mais para baixo, para ver se ele vai romper essa região, essa pequena região de suporte. Mas vamos levar em conta aqui, então, esse rompimento, entrar mais ou menos aqui. Stop aqui mais ou menos de uns 240, 270 pontos, o mercado derreteu e caiu aí mais de 600 pontos. Então risco retorno de 1 para 1, bem tranquilo. Aqui também dá para, ao invés de 1 para 1, dá para jogar um pouco acima aqui da região de suporte, porque é onde provavelmente o mercado vai testar. Mais ou menos aqui nessa região já daria 500 pontos, quase o dobro do stop loss. E aqui o mercado ele veio pela quarta vez, né, primeira, segunda, terceira, pela quarta vez, testar a região de suporte, onde vamos ficar de olho em oportunidades de compra novamente, igual foi aqui. O mercado bateu, a princípio ele respeitou, fez vela de rejeição, estava respeitando, o mercado estava vendido, então começou a dar sinais aí de que iria dar uma indicação de compra, só que o filtro não confirmou. De novo, a importância de esperar a confirmação do filtro, ver que ele não veio testar e romper a região do nível 0. Ele parou antes e voltou a cair, e foi justamente no rompimento, quando ele parou de respeitar a região de suporte. A princípio é que ele estava respeitando, até que ele parou de respeitar e rompeu a região de suporte e continuou caindo. Então não houve aqui a confirmação. Se eu não estou utilizando o CCI para filtrar, o mercado bateu na região de suporte, fez velas de rejeição, já compraria um pouco acima aqui dessas máximas, quando o mercado começou querer subir. Tecnicamente é um sinal de entrada de compra, esperando esse movimento, porém o CCI não confirmou, não fez aí a confirmação no nível 0. A filtragem aqui funcionou bem, porque graças a essa filtragem eu não teria entrado nessa operação de compra e evitei aí tomar um stop loss. Então fica os exemplos aí de como você pode utilizar. Só reforçando, o CCI ele é uma ferramenta boa para você utilizar nas suas análises, nas suas operações, mas tem que ser em conjunto com alguma estratégia. Você não pode pegar somente aqui o CCI, sem nenhuma, vou até remover aqui a média móvel, sem nada, porque aqui o mercado está sobrecomprado, eu vou sair vendendo. Claro, aqui funcionou, mas aqui um exemplo, está sobrevendido, eu não vou sair comprando. Não, somente essa leitura da ferramenta não vai funcionar como em qualquer outra ferramenta, seja ela paga, seja ela grátis. Pode acreditar, confia em mim, eu estou aí no mercado há mais de 12 anos. Nenhuma ferramenta sozinha vai funcionar com eficiência. Você tem que utilizar a ferramenta, né? Existem aí ferramentas muito boas, o CCI é um exemplo disso, mas você tem que utilizar em conjunto com alguma estratégia. Seja uma estratégia que você já tem, você pode adaptar o CCI para funcionar em conjunto com a sua estratégia, ou seja essa estratégia que eu acabei de passar aqui alguns exemplos com suporte e resistência horizontal, suporte e resistência dinâmico com linhas de tendência e média móvel, padrões gráficos, bandeira de baixa que eu mostrei como exemplo, Fibonacci, região de 50,61 de Fibonacci e também aí leituras de velas. Então, quando você junta várias formas de analisar o mercado em conjunto com alguma ferramenta, uma, duas ou três ferramentas, e tem ali o apontamento de uma mesma direção, que é o que eu sempre chamo de confluência de fatores,
você tem um nível de acerto muito maior nas suas operações. Claro, vai errar algumas vezes, não vai funcionar 100% das vezes, mas tenha certeza que vai funcionar a maioria das vezes. Por isso é importante a utilização do stop loss, porque quando você estiver errado, não der certo aquela entrada, você está protegido pelo stop loss. Aceita ali perder aquele valor que você estipulou, faz parte do mercado financeiro, mas como você vai acertar a maioria das vezes, no longo prazo, ali na somatória de várias operações, você vai errar algumas e acertar a maioria, na somatória você vai estar positivo, vai estar no lucro no longo prazo. E é isso que importa. O importante não é acertar todas as operações, o importante é acertar a maioria, e quando você usa essas filtragens, essa confluência de fatores, o seu nível de acerto aumenta. Outra coisa que eu sempre comento, o importante no mercado financeiro é a qualidade da operação, da oportunidade que você encontrou ali, a qualidade e não a quantidade. Não queira fazer ali dezenas de operações todos os dias, é melhor você fazer 1, 2 operações no dia e acertar do que querer fazer 10 e errar metade e errar até a maioria, porque você não está selecionando as melhores opções. Então, lembre-se sempre disso. No mercado financeiro, quando você for fazer alguma operação, procure por qualidade e não quantidade. A qualidade é muito mais importante do que a quantidade. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então comenta aqui abaixo o que você achou dessa aula sobre CCI. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam de trading. E não se esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição aqui no canal, beleza? Bom, então é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa de alguma forma te ajudar na sua evolução como trader. Um forte abraço e te vejo em um próximo vídeo. Valeu!